Olá, meus amores, tudo bem? Bora prosear um bocadinho? Bom, o assunto de hoje ele é interessante. Gosto desse assunto. Gosto desse assunto porque ele gera muitos questionamentos. Então é importante a gente falar sobre ele para que a coisa fique mais fácil, mais palatável e não esse bicho de sete cabeças. Eu estou falando de quando o homem brocha. Uma pessoa veio falar comigo hoje e falou: Gi, pelo amor de Deus, você precisa me ajudar, eu preciso conversar, eu preciso entender. E aí vem aquela questão assim: meu marido broxou. Até aí, ok. Acontece. Acontece. Oh, acontece. E tá tudo bem, né? Estar tudo bem, eu não estou banalizando, eu não estou dizendo que legal, que gostoso, longe disso, porque não é gostoso para ninguém, né? Mas muitas vezes, a depender de alguns fatores que eu vou pontuar aqui, passa a ser constrangedor, passa a ser assim uma coisa de outro mundo. E não é para ser uma coisa do outro mundo. Então tudo depende de como você trabalha com a questão, sabendo que é uma coisa que pode acontecer. Se não aconteceu, não quer dizer que não vai acontecer nunca. Eu vejo muitos homens se achando o fodástico e eles falam: comigo isso nunca vai acontecer. O que te garante que nunca vai acontecer? Que bola de cristal é essa que você comprou que te dá essa garantia? Nem essa autoestima toda, esse não te dá essa garantia. Portanto, é melhor a gente trabalhar com o que de pior pode acontecer do que ficar fantasiando de que isso nunca vai lhe acontecer. Porque quando a gente trabalha, homens e mulheres, trabalha com a possibilidade de que um dia pode ser que não dê, né, que não tenha lá a prática esperada, a gente fala ok, isso já era esperado que pudesse acontecer. Já quando a gente pensa, homens e mulheres, pensa, isso nunca vai acontecer comigo, isso nunca vai acontecer com meu marido, com meu parceiro, aí quando acontece, o mundo desaba sobre a cabeça da pessoa. Por quê? Porque era aquela coisa de nunca vai acontecer. Então, quando a gente trabalha no mundo real, não no fantasioso, não o mundo ideal, mas no mundo real, as expectativas são menores e a frustração também. Então, a gente precisa ter esse olhar. E aí, a grande questão foi: meu marido broxou. E eu pensei, e eu estava ouvindo, e eu pensei, tá, e o que mais, né? E o que mais é que foi a cereja do bolo. Aí ela me trouxe a seguinte questão: se isto aconteceu, é porque ele tem outra. Olha só, e a cabeça de muitas mulheres é assim. Isto é o que me fez, este foi o motivo que me fez vir aqui fazer esse vídeo. Não é isso. Não é isso. Pode ser que tenha outra mulher. Pode ser que tenha. Isso é uma realidade também. Querendo ou não, gostando ou não, sabe? Não adianta ter discurso moralista, é uma realidade. Então, eu não vou tapar o sol com a peneira. O mundo ideal e o mundo real são diferentes.
dizer que não, não. O número de casos extraconjugais, façam uma pesquisa rápida aí que vocês vão ver o número absurdo. Então, existe. Claro que existe. Então, não sou eu que vou dizer para vocês não, 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 não. Eu sou especialista em relacionamento extraconjugal. Então, sei exatamente a realidade aí. Mas, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não dá para associar, pelo menos não, assim, no primeiro momento, não dá para associar, para dizer, meu marido broxou, então é sinônimo de que ele tem uma amante. Não. Outra coisa que eu escuto com frequência, meu marido broxou ou meu marido não me procura com frequência porque ele não gosta mais de mim. Pode ser uma verdade isso, mas não 100%. Meu marido não me procura mais porque eu engordei. Meu marido não me procura mais porque eu estou feia. Primeiro, que a gente precisa entender esses pedaços todos. O que é eu estou feia? Né? E será que eu me achar feia significa que o outro também me ache? Será que eu engordei e por isso o meu marido não tem mais nenhum tipo de desejo? Não desperta o desejo nele? Será que isto é uma realidade? Pode ser que sim e pode ser que não. Eu não vou aqui contar um monte de lorota para vocês e dizer assim, não, claro que o seu marido não vai perder o desejo por você ou em você, porque você engordou, porque ficou feia, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê. Porque pode ser, né? Cada caso é um caso e como é que a gente vai ditar regras sobre aquilo que está na cabeça do outro? Só se eu fosse muito insana e para afirmar que o marido de quem quer que seja perdeu o interesse por isso ou por aquilo. Cada caso é um caso. Então, dizer que sim ou dizer que não seria uma grande leviandade da minha parte. Tudo pode acontecer. Pode ser que seja tudo isso e pode ser que não seja nada disso. Mas fato é que a pessoa, sabe, não conseguir ter uma ereção, perder a ereção, ou perder até o interesse de nem querer chegar a ir para a cama, pode ser uma infinidade de coisas. E que pode ser que não seja nenhuma dessas questões que normalmente as mulheres levantam. Então, quando diz tudo isso, pode ser que não, pode ser que seja apenas um quadro de ansiedade, pode ser que seja cansaço, pode ser que sejam preocupações, dívida, desemprego, doença, sei lá, uma doença na família, pode ser um problema ali que a pessoa precisa solucionar e que aquilo está na cabeça dela, tipo, como é que eu vou resolver isso? Uma coisa muito séria, muito grave para ela. Pode ser que ela já tenha compartilhado que problema é esse com você. Pode ser que ela não tenha compartilhado com você, que você nem imagina que esteja acontecendo alguma coisa e que esta coisa que esteja acontecendo esteja tirando o sono dessa pessoa, consequentemente a libido, o desejo, o tesão e a vontade de transar com você, e que mesmo que tente, pode ser que não consiga, pode ser uma questão de medicamento, pode ser uma questão de bebida, de drogas, de
Olha, são tantos os fatores, o cansaço, como eu acho que eu já mencionei, são tantos os fatores que podem levar a este quadro que seria muito leviano da minha parte, de qualquer outra pessoa, levantar qualquer hipótese sem poder, sem ter, de fato, um histórico e, detalhe único, né, que esse histórico fosse trazido, fosse compartilhado, fosse colocado pela própria pessoa. Só assim a gente poderia saber exatamente o que está acontecendo. Pode ser também nesse quadro todo, realmente a falta de interesse. Pode ser que, porque a gente está falando de sexo, mas pode ser que o relacionamento esteja complicado. Pode ser que não tenha vontade, que não tem nada a ver com a questão sexual, física, orgânica, mas que não tem interesse nenhum em ter relação sexual com você, com a parceira, porque, sabe, é tanto desgaste, tanta coisinha, tanta a falta de atenção no dia a dia, os rompantes ali de, sabe, as explosões de tudo, sabe, as brigas, os silêncios, porque são, assim, ou gritos ou silêncios, né? Enfim, são muitas questões que podem levar a essa falta de interesse, de até começar a pensar em ter uma relação sexual. E então são muitos os fatores. As mulheres precisam começar a abrir um pouco a mente, os horizontes e entender que muitas coisas podem acontecer e que não é uma única coisa, não é um único fator. E que mesmo que você tenha lido, que você tenha visto um vídeo, até de um especialista, que você tenha conversado com amigas, com pessoas que tenham tido os mesmos ingredientes na sua história particular, pessoal, os mesmos ingredientes não quer dizer que vai ter o mesmo resultado na receita. Portanto, a gente precisa abrir os horizontes e parar de pontuar questões que a gente nem sabe se elas existem. Existe sim a possibilidade de que elas existam. Existe a possibilidade sim da falta de interesse porque está interessado em outra pessoa? Mas é óbvio que sim. Eu não seria maluca de dizer que não. Porque sim. Porque se você está envolvido com outra pessoa, se você está ali no, sabe, o seu mundo está orbitando em outra pessoa, o seu pensamento está em outro lugar, em outra pessoa, a sua emoção, seu sentimento está com outra pessoa, óbvio que aqui não vai funcionar. Então, mas isso não quer dizer que não é porque tem alguma questão aqui que sejam esses elementos que estejam compondo este cenário. Então, a gente precisa entender. Eu falo sempre que antes de tratar, de falar, de olhar a questão sexual, a gente precisa entender a questão do relacionamento. Se você tem um relacionamento, a gente vai olhar o sexo dentro do relacionamento. Agora, se é um sexo por sexo, o sexo avulso, sabe? Conheci um cara ali na balada e saí para transar com ele, mal sei o nome dele, aliás, nem sei o nome dele. Aí é uma coisa, a gente vai olhar o sexo pelo sexo. Agora, você tem um relacionamento, você tem um vínculo.
você tem uma conexão, você tem um elo. Aí a gente vai olhar o relacionamento. O que que acontece? O que que aconteceu? O que está acontecendo? O que está para acontecer neste relacionamento que pode impactar positivamente ou não positivamente no relacionamento sexual. E eu disse positivamente ou não positivamente, eu poderia falar positivamente ou negativamente, mas tem a zona neutra, que é eu não quero nem saber de nada, então nem é positivo nem é negativo, é neutro, porque eu nem tenho interesse em nada, então eu nem sei qual seria o resultado disso, porque não vai acontecer nada, tá? Então é um pouco de tudo isso. Eu levantei questões aqui, eu levantei hipóteses que a gente precisa pensar quando acontece algo nesse sentido. Ah, meu marido nunca quer transar comigo. Opa, peraí. Vamos entender o que acontece. Por que que ele não quer mais transar comigo? Como é que a gente vai saber? Conversando, dialogando, né? É o jeito mais fácil, simples, prático. Aí a pessoa vai falar assim: ai, desde quando dialogar e falar sobre sexo, por exemplo, intimidade, é fácil? É fácil, já escutei isso, por isso que eu tô falando desse jeito. É fácil para você, Gislene, que é sexóloga e que para você é normal você falar de sexo, de sexualidade, de relacionamento, de broxou, não broxou, de ereção. É como você falar de, e aí, vamos comer batata frita ou o quê? Né? Mas eu acabei de fazer uma live com a jornalista Lúcia Zanelli. Aliás, se vocês quiserem assistir, tá lá no blog, no Insta dela, é @blogsintoniasp. E eu acabei de falar dessas questões. Existe são coisas completamente diferentes. Você ter um relacionamento, você ter relação sexual, você ficar nu ali com a pessoa e ter intimidade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É maravilhoso, né? Um espetáculo. A gente vai assim chega aos céus quando a gente encontra essas informações, esses elementos no mesmo cenário, no mesmo contexto, no mesmo relacionamento com a mesma pessoa. Agora, nem sempre isso é possível. E grande parte das pessoas tem um casamento de muitos anos, tem relação sexual, mas não tem intimidade. E aí, como que vai levantar essas questões? Aí realmente é aquela coisa de né, em que lugar que você acha que falar sobre intimidade, sobre sexo, sobre ereção, sobre lubrificação, sobre não ereção, sobre orgasmo é natural, Gislene? Como é que a gente estabelece um relacionamento? A pergunta é outra. Que tipo de relação, de relacionamento você constrói ou construiu? Que tipo de relacionamento você tem? Estou falando relacionamento como um todo, não sexual. Mas que tipo de relacionamento você tem? Que tipo de verdades vocês compartilham para ter ou não ter intimidade? E se não tem, o que falta para ter? É medo? O que acontece? São os seus medos? São tabus? São traumas? São experiências que não foram bem sucedidas? O que faz você não conseguir construir um relacionamento onde você tenha intimidade com o seu parceiro? Estão juntos, mas estão separados? É isso?
Se você não sabe, se você não tem intimidade, talvez o primeiro passo a começar a pensar sobre esse universo seja exatamente esse. Como que eu moro, vivo, compartilho a minha vida, a minha cama, a minha casa, tudo. Compartilho tudo e eu não tenho intimidade com a pessoa. Eu não tenho intimidade, eu não tenho liberdade de falar para a pessoa o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu imagino, o que eu fantasio. Como que eu não tenho coragem? E se é assim, então eu vivo num mundo à parte, né? Paralelo. Existe o relacionamento, que eu posso falar sobre determinadas coisas que são convencionais, né? E aí entra uma questão de crença, de muitas questões, mas o que é convencionado a ser compartilhado. E existe paralelamente de cada um dos lados, né, dele e dela, de cada um dos parceiros, um universo paralelo que é aquilo que eu penso, que eu imagino, que eu sinto, mas que eu não tenho coragem de compartilhar. Por quê? Mil porquês. Mas porque eu tenho medo de ser julgado, eu tenho medo de ser criticado, eu tenho medo que a outra pessoa não me aceite, então eu não crio intimidade por conta dos meus medos. E por conta disso também eu não dou profundidade aos meus relacionamentos e eles passam a ser sempre rasos. Ainda que eu ache que ele esteja sendo bastante profundo. Tem gente que mede o sucesso do relacionamento, por exemplo, pelo número de anos, mede cronologicamente, pelo número de anos que estão juntos. Ai, mas meu casamento é maravilhoso, eu estou casada há 10 anos. Que legal, parabéns. Mas me conta, o que te trouxe aqui? Então. E aí, esse então abre um universo. E aí a gente vê que esse casamento maravilhoso, que ele é medido em, que a métrica é cronológica, não é exatamente assim. A gente vê que cronologicamente ele dura, mas a base de... Sabe quando você faz retrofit? É retrofitado. Eu falo sempre que tem uma imensidão de relacionamentos que estão retrofitados. Porque se a gente tirar o retrofit, o que é que sobra? Não sobra. Então, você está avaliando, né, observando, vivendo o seu relacionamento alicerçado em quê? Em verdades construídas fantasiosamente? Ah, você está dizendo que eu estou mentindo então? Ou que ele está mentindo? Não. Já ouviu falar em meias verdades? Não são meias verdades que você está contando só uma parte da verdade. Não que a outra parte seja mentira, mas eu só conto uma parte que é onde eu permito que você acesse as minhas verdades. A outra parte da verdade, que não é tão bela assim, e que eu sei que você vai me julgar, eu não permito que você acesse. Eu não conto mentiras, eu não invento, eu não escondo. Eu simplesmente não te mostro. E aí, por que não? Que medos são esses que te faz ter uma
intimidade entre aspas, porque não vai ter, mas uma intimidade meia, intimidade, meia mesmo, meia no meio, né? É aquilo que parece, mas não é. E eu tenho visto tantas coisas, tantos relacionamentos que chegam assim, no primeiro momento, é lindo, maravilhoso. A gente olha as fotos nas redes sociais e fala, nossa, casal 20. Mas não é. Aí a gente vai esmiuçando, vai partilhando, sabe? Vai fatiando a história. Você fala, não é isso não. Essas peças não encaixam, né? Essa conta não fecha. E muitas vezes a própria pessoa não identificou que essa conta não fecha. Aliás, ela identificou que a conta não fecha. Ela não identificou quais são os elementos que levaram a esse ponto. E aí ela não percebe que estão juntos há décadas e falta intimidade. Intimidade não é uma questão de tempo. Claro que quanto mais tempo você estiver com a pessoa, mais você compartilhou a vida, você teve mais momentos para isso. Então a probabilidade é maior desde que você tenha critérios para chegar nisso. Mas não é uma questão de eu tenho 8 anos de casada e eu tenho intimidade com a pessoa e... Aliás, eu não tenho intimidade com a pessoa e aí a outra pessoa, ou enfim, separa ou acontece alguma coisa, sei lá, e a pessoa uma das partes vai se relacionar com outra e tá lá 2 anos com ela, 3 anos, e tem mais intimidade do que você tinha quando estavam juntos há 8. Mas como assim? Não é uma questão de tempo. É uma questão de verdade, é uma questão de entrega, é uma questão de conexão, é uma questão de elo, é uma questão de muitas questões. Então, o que é que você está entregando? Eu não vou entrar aqui na questão de... Eu vou pontuar, né? Cada um que pense aí. De repente, você tem questões, crenças que te permitem chegar apenas até a página 2, sabe? Você não consegue ir além da página 2 para abordar algumas questões. Às vezes até uma questão religiosa que você fala, não posso falar sobre isso, não posso fazer isso, não posso levantar essa questão, ou sua ou do outro. Você sabe que de repente para você está tudo bem, mas o outro tem uma crença, o outro tem uma educação, o outro tem critérios, o outro tem valores que não cabe ali. E aí como que você vai compartilhar um negócio que você sabe que o outro... Quer dizer, você sabe não, você imagina, aí que está o X da questão, você imagina que o outro vai limitar de alguma maneira, vai barrar de alguma maneira. Ah, porque eu sei que na religião dele, na religião dela, isto não é aceito. Então eu não vou nem falar. Então, para preservar o outro, né, as verdades do outro, as crenças do outro, a realidade do outro, a vida do outro, as experiências do outro, você não se expõe por inteiro. Então, você está entregue de verdade? Só uma parte. Isso, e não é para mentir, não é nada disso. É para poupar a outra parte. Só que, mesmo que na PNL, na programação neurolinguística, a gente trabalha um conceito que toda intenção é positiva.
Eu acredito muito nisso. Toda intenção é positiva, mas ela sai positiva, ela não chega num resultado positivo 100% das vezes. Ah, eu fiz assim para poupar a outra pessoa, para preservar a outra pessoa. Tá, foi desse jeito que a outra pessoa entendeu? Não. Então, já foi tudo pro beleléu. Então, a gente precisa entender essas questões. E para fechar, para não me estender muito, apesar que já me estendi, então avaliar todos esses pontos, todas essas questões, não ficar aí enfiando minhoca na cabeça de que aconteceu isso por conta daquilo, supondo que tenha acontecido, porque suposição nesses, aliás, em todas, né? Mas neste universo é um tiro no pé. Eu acho que isso aconteceu porque eu acho que aconteceu tal coisa, é um tiro no pé. Não tem melhor receita, melhor recurso, melhor solução a não ser você sentar e chamar para uma conversa franca, honesta e transparente. Eu sei que, a depender de muitos fatores, de como é o relacionamento, de como é a relação do casal, não vai acontecer de maneira natural. A pessoa, ela não vai te dizer a verdade, ela não vai abrir o coração, ela não vai te dizer o que ela sente, porque ela não tem confiança, ela não tem espaço, ela não tem, ela vai achar, e aí entram vários outros fatores, mas a grosso modo ela vai achar que você vai usar aquilo contra ela em algum momento, porque ela não tem solidez, não enxerga solidez nesse relacionamento. Então tudo passa a ser visto bem particionado. E quando a gente olha o relacionamento como partes desconexas, mesmo que a gente queira conectar, sabe, como se fossem as pecinhas do Lego, a outra parte não sente confiança. Então ela sempre vai, sabe, tipo, será que eu falo? Será que eu não falo? Ai, mas e se eu falar que sim? Se eu falar que eu gosto disso? E se eu falar que não sei o quê? Mulher tem um trem que eu não sei que programação é essa que a gente tem. Claro que a gente pode mudar isso, né? Mas a mulher, ela tá se arrumando, o cara tá ali sentadinho no sofá, ela sai lá do quarto, para no meio do corredor, olha para ele e fala assim: amor, você acha que eu engordei? Não, ela fala assim: amor, eu engordei, né? Pode observar, quando o cara é esperto, ou melhor, quando ele não é tosco, ele vai parar, ele vai olhar, ele vai dar aquela pausa, nem que seja de 3 segundos. Ele olha e ele pensa: o que é que eu tenho que falar? O que é que ela quer ouvir? Muitos falam na brincadeira, mas falam: você quer, qual a verdade que você quer? Ou o que você quer ouvir? Fala na brincadeira porque é isso mesmo. E aí a mulher fala assim, porque ele sabe que se ele falar qualquer coisa que ele fale, ele pode ser colocado, Nossa Senhora, né? Pode pôr tudo a perder. E mesmo se ele, aí ela fala: eu quero a verdade. E ele fala a verdade. Você engordou. Tem mulher que vai surtar. E se ela não surtar naquele momento, ela vai surtar. Se ela não surtar com ele, ela vai surtar sozinha. E ela vai modificar um monte de coisa. Por exemplo, eu já vi uma situação dessa que ela perguntou para o marido falou: você engordou bastante. Não, você engordou. Ela falou muito, ele falou bastante. E aí ela foi tomar banho no dia seguinte, no mesmo dia, sei lá, e ela trancou a porta do banheiro por dentro.
E diz que eles nunca trancavam a porta, fechava a porta, né, encostava a porta, mas não trancava, porque o outro, muitas vezes, ele ou ela, enfim, entrava no banheiro. E ela trancou a porta. E ele foi lá tentar abrir, trancada, ele bateu na porta e falou: tá tudo bem? Deixa eu entrar. E aí ele falou: vou tomar banho com você. E ela disse: comigo não. Comigo não. E ela não, e dali foi uma catástrofe, né? Foi só um alinhamento catastrófico. Ela não conseguia fazer mais nada. O relacionamento foi por água abaixo ali. Ela não conseguia mais, ela não se trocava mais na frente dele. Ela não queria mais ter relação sexual com ele. Ela não deixava mais ele ver, né? O corpo dela, vê-la sem roupa. E porque ela se sentiu mal, ela se sentiu envergonhada, porque na cabeça dela foi assim: eu engordei muito e ele acha que eu engordei muito. Mas aí vem a questão: ele não chegou para ela do nada e falou assim: nossa, você engordou e muito. Ela perguntou. Ela perguntou. Então é aquela coisa: a gente tem que ter, no mínimo, noção para tudo na vida. Se a gente não está preparado para a resposta, seja lá o que for, não pergunte. Amor, você me ama? Esteja preparada para ouvir não. Ah, mas eu tô casada há 20 anos e ele sempre disse eu te amo. Se você precisa perguntar, já comece por aí. Comece a pensar. Se eu preciso perguntar se o outro me ama, se eu não senti, se eu não identifiquei, se eu não consigo perceber isso, e eu tenho que perguntar, reveja aí os seus conceitos. Agora, se você pergunta, tipo, algo de errado não está certo, tá com um comportamento diferente, tá me tratando mais assim ou mais assado, eu acho que tem algo de estranho aí. Eu vou perguntar: amor, você me ama? Esteja preparada para a resposta do sim ou do não. Porque o não pode vir. E quando isso acontecer, o que é que você vai fazer? Mas como assim? Como que você me fala um negócio desse? Mas esteja preparada. Amor, você tem outra? Normalmente, quando vem essa pergunta, não vem amor, não, né? Se é um nome composto, vai vir o nome composto, né? O cara chama, sei lá, João Ricardo. Você chama de João, Joãozinho, né? Quando você fala João Ricardo, senta aqui que eu quero te fazer uma pergunta. Chamou pelo nome composto, a coisa complica. Meu filho tem nome composto. Quando eu chamo pelo nome composto é porque a coisa ficou feia, né? Então não vai ter amor. Me responde, você tem outra? Não vai ter amor, não, vai ser o nome composto ali. Você tem outra? Muito provavelmente a resposta vai ser não. Mesmo que tenha. Se a coisa estiver muito complicada, vai vir a resposta de tenho, mas não ali no sim, né? Então, olha, veja bem, senta aí que a gente. Aí começa todo aquele comer pelas bordas, né? Mas todas as perguntas que você fizer, esteja preparada para todos os tipos de resposta. E esteja preparada, o que eu falei no começo do vídeo, prepare-se para qual é o pior cenário. O que de pior eu posso ouvir de resposta para essa pergunta que eu estou fazendo? Você não me ama mais, você tem outra, eu engordei, que, enfim, né? Você me acha velha? Você acha que tô com cara de velha? Cortei o cabelo, você acha que você gostou, ficou bonito? Eu falo sempre, cuidado com o que você pergunta. Uma vez eu fui dar uma entrevista, era um debate que eu fui fazer com o Oscar Maroni,
o dono do Bahamas, na Record. E tinha uma questão, ao vivo o programa, e tinha uma questão que o programa estava chegando ao final e avisaram pra gente, ó, voltando aí do intervalo, do tape e tal, a gente já vai finalizar o último bloco. Eu falei, não, peraí, pelo amor de Deus, eu quero fazer uma pergunta para ele. Calma aí, não é assim não. E aí eu olhei para ele e fiz assim, eu vou te fazer uma pergunta, porque ele é muito polêmico, né? Eu falei para ele, eu vou te fazer uma pergunta. A pergunta era, eu tinha visto na internet, eu não lembro agora exatamente os números, mas eu tinha visto na internet que ele já tinha transado com 2.000 e não sei quantas mulheres. E eu ia perguntar exatamente isso para ele. Claro que tinha todo um contexto do programa, né? Enfim, que era a pauta do programa. E eu falei assim, eu vou te fazer uma pergunta e você me responde direito, porque como ele é polêmico e tal, às vezes dá umas respostas atravessadas que a pessoa fica assim, tipo, até perde o rebolado, né? E aí eu falei assim para ele, olha aqui, eu vou te fazer uma pergunta e você me responde direito. E brincando. Não deu nem tempo de falar nada, porque já voltou pro ao vivo. Mas eu falei, eu vou te fazer uma pergunta, você me responde direito, hein? Você não seja mal educado comigo. Falei brincando. Ele virou para mim e ele me deu a melhor resposta do mundo. Ele falou assim para mim, depende. A minha resposta depende de como você perguntar. É só você ver como é que você vai perguntar. A minha resposta vai depender da sua pergunta. E ali já voltou, né, o programa ao vivo, tal, e aí eu fiz a pergunta, ele me respondeu, enfim, tudo bem. Mas isso ficou marcado, porque exatamente isso, né? E na verdade o número a pergunta que eu fiz com os números que eu tinha não eram esses, os números eram maiores que esse, e ele brincou, ele disse de onde veio esses números, etc, etc. E se vocês procurarem, isso faz anos, isso faz alguns anos, mas no programa Fala que eu discuto na Record com Oscar Maroni, eu, Gislaine Teixeira e Oscar Maroni. E então, e aí eu acho muito importante, achei bastante interessante a fala dele, que é justamente isso que eu estou falando aqui. Tudo depende, a resposta do outro depende de como você se coloca, de como você pergunta. E se você perguntar de uma maneira agressiva, você tem grandes chances de receber uma resposta agressiva. Se você colocar de uma maneira, né, equilibrada ali, a resposta vai vir no mesmo tom. Então, e esteja preparado para o sim ou para o não. Você não pode ter na sua cabeça, ainda que seja, né, a sua verdade, que é essa resposta que você vai ter. Não pense que, eu engordei. Amor, você não acha que eu engordei? Não, não engordou não. E você está muitíssimo acima do seu peso. E você sabe, pior de tudo, você sabe que você engordou e muito, mas você quer de alguma maneira manipular a pessoa para que ela diga não a verdade, mas aquilo que você quer ouvir. E aí é para se enganar. E você quer que o outro seja cúmplice das suas fantasias. E isso a gente abre para todas as esferas da nossa vida, inclusive e principalmente a da sexualidade. Então, muito cuidado com o que você pergunta, porque você pode ouvir a verdade. E nem sempre as pessoas estão preparadas para ouvir a verdade. Então, presta atenção, o que é que você vai perguntar e por aí vai. E por fim, e voltando ao começo, não é porque acontece 1000 situações que é porque são essas coisas que a gente escuta falar. Porque o outro, porque ele tem outra, porque eu engordei, porque ele não me ama mais. Pode ser que seja isso também, mas pode ser que não seja nada disso. E você não pode avaliar uma falta de interesse pontual
ou uma falta de ereção pontual com um cenário que você vai trazer uma abrangência maior ou muito maior, né? Questões pontuais a gente trata de maneira pontual. Agora, se é uma questão que é repetitiva, a gente vai tratar de uma maneira repetitiva. E o que a gente trata de maneira pontual, os critérios, as ações que a gente trata de maneira pontual, não são os mesmos critérios e ações que a gente trata outras questões com elementos, com práticas repetitivas. Portanto, a gente tem que olhar muitos fatores para entender, mesmo que seja um único ponto. Ah, não tem desejo por mim, não tem ereção. Tá, o que é que está acontecendo? Nesse caso, a gente pode começar analisando pelo micro para chegar no macro. Eu posso partir do fato em si e ir, sabe, saindo, ampliando, chegando no macro, no externo. E eu posso fazer o inverso, a depender de algumas questões. Eu posso partir para o outro lado. Eu posso trazer do macro para o micro. Peraí, aconteceu isso, mas na família, no trabalho, a questão financeira, a falta de emprego, o problema aqui e tal, tá com muitos problemas aqui fora e agora eu chego no cerne, né, da questão aqui, que é a falta de desejo. Eu posso fazer então de dentro para fora ou eu posso fazer de fora para dentro. Qual é o melhor? As duas formas podem ser adequadas, ou uma delas ou a outra não, a depender de cada situação. O que eu sempre falo, cada pessoa é única. Um relacionamento tem dois indivíduos, um casal são duas pessoas, dois indivíduos individuais, e que cada um tem você pode compartilhar a vida com o outro, mas você continua sendo um indivíduo e o que passa aqui e o que passa aqui é de cada um. A gente exterioriza, né? A gente externaliza, mas e só quando e se quisermos, e só o que a gente quer, né? Na quantidade, ali na proporção que a gente quer. Porque o que acontece aqui e o que acontece aqui, só a gente sabe. E mesmo que seja um cenário que esteja tudo bem, sabe? O casamento perfeito, ainda na fase do encantamento, ainda assim, o que acontece aqui e o que acontece aqui é único e é nosso. Eu trabalho com relacionamento extra-par. Eu vejo casos, eu atendo casos que a pessoa está ali, o casamento está perfeito, pelo menos uma das partes acredita. E tá, sabe aquele mundo de Alice? Uma das partes sabe que não, a outra acha que sim. Porque a parte que sabe que não, ela se comporta como se fosse. E a outra parte, ela enxerga aquele mundo cor-de-rosa, aquele jeito Disney de ser. E a outra parte se comporta como se. Mas aqui dentro, ele sabe que da boca para fora sai para a pessoa com quem ele está ali o eu te amo. Mas ele sabe que aqui dentro, o eu te amo não é destinado àquela pessoa. E que, enfim, abriria aqui uma outra live de 1 hora, mas como é que a outra pessoa vai saber o que tem aqui dentro? Em algum momento vai saber. Ah, vai. Vai. Por N fatores. Mas até que não chegue nessa parte de vir à tona, só a pessoa sabe o que tem aqui dentro. E o que tem aqui dentro. Portanto, é exatamente por isso, é isso que faz com que não tenha uma receita como se fosse uma receita de bolo para dizer faça assim que o resultado
com certeza vai ser esse. E exatamente assim, não tem uma cartilha com um passo a passo para dizer o que é certo e o que é errado. Mesmo porque o que é certo e o que é errado vai depender dos critérios da outra pessoa. O que é certo para mim pode ser errado para vocês, o que é errado para vocês pode ser certo para mim. Enfim, falei diferente, mas falei a mesma coisa, né? Pode ser o contrário. E então a gente precisa entender que estando juntos, ainda assim, são universos distintos. E para diminuir essa distância, é o vínculo, é o elo, é intimidade, é parceria, é admiração, é respeito, é cumplicidade, é amor, é amizade. É o que fortalece o vínculo, é o que forma o vínculo. Caso contrário, não tem. Caso contrário, é fazer de conta. E aí, quando se faz de conta, a gente tem isso. Falta intimidade. Você tem uma aliança no dedo, você tem uma certidão assinada, você tem a cama compartilhada, você tem a vida compartilhada, mas aqui e aqui não é compartilhado. Portanto, fica uma lacuna, né? Existe um hiato entre tudo. Eu tô aqui tentando achar uma palavra entre tudo, né? Porque quando eu não coloco as verdades de fato, eu coloco só meias verdades, a outra parte que eu não estou colocando por quê? A parte mais importante é a que eu não estou colocando. Não porque ela seja a parte importante porque eu não estou colocando, mas sim o porquê que eu não coloco. Eu quero dizer o seguinte, eu não coloco por quê? Porque eu tenho medo, porque eu tenho vergonha, porque eu tenho o quê? Que faz com que eu não tenha coragem, espaço, liberdade, intimidade para colocar a outra parte da verdade. Então, esta é a questão da falta de intimidade. O restante é por sua conta. Pense aí. Beijo para vocês.